E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Kitnet aqui especial de sexta-feira, sempre um show de variedades. E eu tô trazendo hoje um Lembra Desse? Finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, a editora Abril tinha uma série, uma coleção de revistas chamada Graphic Novel, série Graphic Novel. E aqui no Brasil, eles publicaram vários trabalhos muito maneiros, tipo O Demolidor, do Frank Miller e do Bill Sienkiewicz, O Surfista Prateado, com o roteiro de Stan Lee, desenho do Moebius, uma graphic novel do Homem de Ferro desenhada por computador na década de 80. Gente, indescritível, um dia eu tenho que falar disso. O Batman, o Filho do Demônio e a famosa A Piada Mortal. Mas além dos super-heróis Marvel e DC, a série graphic novel também trazia outros tipos de quadrinhos, como por exemplo, trabalhos do Will Eisner, O Edifício, coisa bacana. E nessa coleção toda, teve três, na verdade teve várias que me marcaram, mas eu separei três que mexeram com a minha cabeça, eu pirei demais na época. A primeira é a Era Metalzoica. É uma história que mostra um futuro apocalíptico, a humanidade desapareceu da Terra, não desapareceu, mas ficaram uns focos, e os robôs estão dominando. Só que esses robôs, eles se desenvolvem de uma maneira diferente. Eles começam a se desenvolver como seus semelhantes biológicos, né? Como os animais de antigamente, assim, os animais da era cenozoica, de eras anteriores. Então, por exemplo, o protagonista da história vai ser um gorila chamado Armageddon, que vive numa tribo de outros gorilas e macacos mecânicos, robóticos, que se chamam mecacas. Aí o legal desses robôs é que eles vão se desenvolvendo e eles têm muitas semelhanças com organismos. Eles comem, se alimentam de outros metais. Quando eles comem outros robôs, aqueles metais eles dissolvem e conseguem dentro deles gerar novos robôs. Eles se autorreproduzem. Tudo muito semelhante aos seus similares orgânicos. E essa é uma graphic novel que eu achei muito bacana, porque ela tem o roteiro é do Pat Mills e a arte é do Kevin O'Neill. Kevin O'Neill que a gente conhece aqui da Liga Extraordinária. E o desenho dele aqui eu tô achando muito legal, eu gostei muito, tem umas páginas muito bacanas, o design dos robôs é muito maneiro. E a história toda vai rolar no embate entre o Armageddon e o Amok, que é um roda-mamute, né? Um mamute gigante, e eles vão brigar, e o que tá vindo é um apocalipse que eles nem imaginavam que ia chegar. A história se desenvolve num ritmo muito alucinante, ela tem um monte de surpresas, um monte de reveses, né? Tem um senso de humor muito doido do Pat Mills, tem seres humanos ali no meio, né? Tem uma personagem humana, tem umas comunidades humanas, mas o principal são esses robôs, e a maneira como eles tratam eles, a selvageria da história, o visual, o design deles, cara, eu pirei demais, assim, achei essa história. Me lembro que eu terminei de ler e ela ficou na minha cabeça, assim, uns dias, assim. Outra que tem é o Rocketeer. Esse aqui saiu em, acho que era maio ou abril de 1989, né? E também foi outra história que me fez muito a cabeça. É do Dave Stevens, né? E eu acho que, primeiro, a arte dele é maravilhosa. Eu gosto muito do desenho, gosto do layout de páginas dele. Eu acho que ele tem um ritmo de história muito bacana. É uma história de aventura. Se você não conhece o Rocketeer, a história toda gira em torno de um foguete protótipo. Aqueles famosos foguetes de mochilinha que você coloca nas costas e sai voando. E esse protótipo militar escapa do controle dos militares, né? Roubam ele e ele vai cair nas mãos de um piloto de circo aéreo chamado Cliff Secord. Daí ele, com essa mochila, ele decide investir na carreira dele artística, mais ou menos que nem o Homem-Aranha no começo, quis usar os poderes dele, né, para ser lutador de luta livre, assim. E, só que, claro que as coisas vão dando errado, porque você vai ter nazistas, você vai ter o exército americano querendo de volta um foguete. E é muito bacana o ritmo, o jeito que as coisas vão acontecendo, e tem um quê de sessão da tarde, né? Tanto é que depois fizeram um filme com o Rocketeer que foi bem maneiro. É uma história deliciosa, assim, eu gosto muito, assim. E recentemente saiu uma nova edição, recentemente que eu falo uns 5, 6 anos atrás, né? Pela HQM, e traz essa edição e outras que o Dave Stevens fez. Infelizmente ele não fez muitas histórias do Rocketeer, porque a leucemia
levou ele da gente, né? Infelizmente ele faleceu, né, de leucemia. Mas as histórias que ele produziu foram coletadas num encadernado aqui no Brasil. Acho que ainda dá para encontrar por aí, né, nas estantes virtuais e talvez em algumas comic shops, né? E é muito bacana. Só que a diferença que tem entre as histórias coletadas ali e essa graphic novel é que, por alguma razão, essa graphic novel ela teve uma impressão que lembra muito retícula. A retícula tá muito evidente, aqueles pontinhos. Então ela tem um jeitão muito forte de história dos anos 30 que está sendo lançada agora, assim. Fora todo o clima que ele cria, né? Toda a reconstituição de época, bem bacana. E por fim, né, Crepúsculo, que saiu em 1991, já foi uma das últimas graphic novels que saiu aqui no Brasil, né, do selo Graphic Novel. E, cara, esse aqui é do espanhol Pascual Ferry, né, e conta a história de um escritor chamado Miller. E são 7, 8 capítulos. O primeiro mostra ele indo pro hotel, e daí você fica sabendo que ele recebia ilustrações de um misterioso artista chamado Woods, e eles tinham um acordo. A partir da ilustração, o Miller escrevia uma história. O problema é que as histórias que ele começa a escrever são todas de crime, e os crimes começam a acontecer. E daí começa a dúvida, peraí, o que está acontecendo aqui? E a partir dessa premissa, você vai descobrir sociedades secretas, você vai descobrir um mistério todo que se desenrola, e o saboroso dessa história é que ela não para de te surpreender, né? E ela não tá na questão da ação. Ela tá na questão justamente do que ela não mostra, de como ela brinca com a nossa imaginação, porque ela nunca deixa claro o que está acontecendo. Ela dá insinuações, você tem palpites, você sabe que tem poderes psíquicos rolando ali, mas você não consegue saber com certeza quem que tá fazendo o quê. E o tempo todo você tem aquela impressão de vislumbrar aquilo que está nas sombras, assim, você não consegue olhar para aquilo. Você sabe que tá lá, mas você não consegue enxergar. Tem alguma coisa a mais ali e você não consegue descobrir o que é. É um trabalho assim que eu acho alucinante. Outra coisa bacana que tinham nessas séries da graphic novel é que todas elas traziam um textinho, né? Ou a maior parte delas, pelo menos, trazia um texto de introdução muito saboroso. Eu não sei quem que escreveu a da Era Metalzoica. Eu sei que a do Rocketeer foi o escritor Harlan Ellison. Daí ele faz todo um comentário sobre a pesquisa, sobre o jeito de escrever do Dave Stevens, né? E aqui tem um outro texto, Albert Rouet, que eu não conheço, mas ele escreve muito bem comparando a história do Crepúsculo com Alice no País das Maravilhas, né? Inclusive tem uma questão na história do Crepúsculo que é a ver com um porão, eles chamam de sótão, mas o engraçado é que eles descrevem que fica embaixo da terra. E é toda uma sala misteriosa que o protagonista é proibido de entrar quando é criança, tem todo um mistério ali, e daí ele desce, e a gente não sabe o que está por trás. Então tem tudo a ver com essa coisa do inconsciente, das coisas que se movem nas sombras. Como vocês podem ver, acho que essa foi a que mais mexeu comigo. Mas as outras aqui, cara, porra, do coração, bicho. Essas aqui eu acho chuchu. Coisas maravilhosas, boas lembranças. Enfim, pessoal, esse foi o meu do fundo do baú de hoje, né? Lembrando dos quadrinhos lá da época do EPA. Espero que vocês tenham curtido. Espero que, se você leu alguma dessas, quiser deixar sua impressão aí embaixo, né, manda pra gente aqui, vai ser um prazer. Acompanhe a gente no nosso podcast, sempre lá no Spotify. O endereço eu vou deixar aqui, como sempre, no texto do nosso vídeo. Muito obrigado pela audiência e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima!